Olá, a nossa aula de hoje nós temos aí como objetivo fazer a correção, tá, das atividades que foram propostas na nossa aula anterior. Bom, foi solicitado a vocês que fizessem os exercícios do livro, tá, e essa correção vai ser feita agora, tá, nesse modelo aí que nós estamos adotando nesses dias de reclusão. Nós estamos em casa e nós vamos corrigir os nossos exercícios aí sobre os números racionais. Então, vamos lá. O nosso primeiro exercício, né, é o exercício da página 27, o exercício 8, que ele pede aí para a gente verificar, né, classificar se cada item como verdadeiro ou falso. Acredito que todos vocês tenham feito, né? E aí, na falta, né, na hora de corrigir, né, o próprio livro traz as respostas, você tiver tido alguma dúvida, e é essa dúvida que a gente vai tentar explicar aqui agora. Então, o que acontece? Primeiro item aqui, ó, nós temos que 10, né? Está dizendo que 10 pertence ao conjunto de números racionais. Quem são os números racionais? São todos aqueles que podem ser escritos em forma de fração. Então, no nosso caso, se a gente pensar o 10, né? Difícil a pessoa escrever com essas canetinhas aqui. Mas vamos lá. Se eu pegar o 10, né? Eu posso escrever 10 sobre 1. Olha, pronto. Escrever ele em forma de fração. Então, quer dizer que o 10... é um número natural, um número inteiro, ele pode ser escrito em forma de fração, e aí nós temos que esse número, ele é um número racional, né? Então, nesse caso, nós temos que esse item é verdadeiro. Aqui nós temos o item B, 1/3, olha, está em forma de fração, pertence ao conjunto Q? Sim. E 3, pertence ao conjunto Q? Se eu levar em consideração, né, eu posso colocar 1 aqui, ó, sempre, qualquer número inteiro, ou natural, eu posso colocar um denominador, escrever em forma de fração, ou seja, ele é um número racional, então nosso item também é verdadeiro. O item C, ele não traz nenhum número pra gente, mas em compensação, uma que aparece aqui, ele generaliza, traz pra gente aí, né, um número X, qualquer número que pertença a Q, então quer dizer, né, então, esse x ele pertence ao conjunto de inteiros ou ele pertence aos naturais? Ok, menos 5. Né? Menos 5 sobre 1 é um número racional. Opa, ele pertence a z, aos inteiros. Opa, mas ele não é natural. Então, mas se eu quiser pegar aqui esse 1/3 que está aqui, ó, na letra B, ele é racional, não é? Só que ele não é nem inteiro nem natural. Ou seja, esse nosso item ele é falso. No item D, nós temos 0,851, que é um número decimal exato, e lembrando aí que todo número decimal exato, ele pode ser escrito na forma de fração, ou seja, toda fração pertence ao conjunto dos números racionais, então nosso item é verdadeiro. Aqui nós temos a letra E, a representação do número, né, com esse tracinho aqui em cima, ou seja, isso aqui é uma dízima periódica, e toda dízima periódica também pode ser escrita em forma de fração, e toda fração ele pertence ao conjunto dos números racionais. E aí o item está dizendo que ele não pertence, ou seja, esse item é falso. Nós temos, né, o número menos 2 aí, que é um número inteiro, né? E ele está dizendo que esse número inteiro ele pertence ao conjunto dos números racionais, de diferença ao conjunto dos números naturais. O que significa? Que lá do conjunto dos números racionais eu vou tirar todos os naturais. Quem que vai ficar lá? Quem que vai sobrar lá? Só os inteiros. Então, menos 2 é inteiro, então ele pertence a essa operação, então nosso item é verdadeiro. Menos 17 sobre 9, tá, em forma de fração, ou seja, ele é um número racional, e aqui o item está dizendo que ele não pertence ao conjunto dos números racionais, ou seja, esse item é falso. Aqui nós temos uma dízima periódica, certo? Ó, os pontinhos aqui de reticências, sendo que esse 6 ele se repete infinitamente.
Então, esse número aqui, ele é um número racional. E os números racionais, nem todos eles são inteiros. Então, realmente, esse número, como ele é escrito em forma de fração, ele não pertence aos inteiros, certo? Ele só pertence aos racionais. Então, nosso item também é verdadeiro. Aqui nós temos uma operação, a operação de interseção, né? Interseção entre quem? Os números racionais estritamente positivos e os números racionais estritamente negativos. O que a gente não pode esquecer quando a gente fala de números estritamente positivos e negativos? Que o zero, a gente considera ele positivo e negativo, tá? Então, quando a gente faz essa operação aqui, o que acontece? O resultado dela é o zero. Por quê? Porque ele tanto está em um conjunto quanto no outro, ou seja, e aqui ele está dizendo que o meu conjunto é vazio. Então, o nosso item ele é falso. A letra J, todo número racional é inteiro. Opa, olha aqui o número racional, ó, 1/3. Ele é racional, porém ele não é inteiro. Então, nosso item é falso. Vamos lá para o nosso exercício 9, né? Ele deu pra gente aí algumas expressões pra gente resolver. E dentro dessas expressões a gente tem m que é igual a 3 menos 2n e o nosso n que é igual a menos 2/3. E nós temos que resolver aí, né, escrever os resultados dessas operações, tanto na forma decimal quanto na forma de fração. Nós vamos primeiro aí descobrir qual é o valor do m, né, já que aqui no m a gente tem, ó, menos 2 vezes n, o nosso n a gente sabe o valor dele, então vamos substituir aí no m para a gente poder descobrir esse valor. Então, substituindo no lugar do n, né, no lugar do n a gente vai colocar o valor dele, ó, menos 2/3, como ele é negativo, vamos colocar dentro do parênteses, e aqui o que nós temos? Uma multiplicação, que nós vamos fazer ela primeiro, né, então vamos conservar o 3, ó, e vamos multiplicar aqui. O que acontece? Lembrar, todo número inteiro aqui, ó, tem um embaixo, né, no denominador, a gente vai multiplicar numerador com numerador, 2 vezes 2, 4, e 1 vezes 3, 3. Menos com menos, mais. Como aqui nós temos um número inteiro mais uma fração, a gente vai lembrar que aqui embaixo a gente tem um 1, né, tá aqui, ó, e aí a gente vai tirar o mínimo entre 3 e 1, que é 3, e a gente vai fazer aquela continha, ó, 3 dividido por 1, 3 vezes 3, 3 dividido por 3, 1 vezes 4, 4, né? 3 vezes 3, 9, 9 com 4, 13 sobre 3. E aí a gente tem agora o valor do m. A gente tem o valor do m e do n, vamos substituir lá, ó, na nossa expressão. Então, menos m, né? Esse menos aqui, ó, a gente conservou. Só colocamos 13/3 aqui, o nosso n era negativo, então a gente tomou cuidado, colocou ele no parênteses, a gente tem que lembrar de fazer o jogo sinal, mais com menos, menos. Nós temos duas frações com o mesmo denominador, então a gente conserva esse denominador, e aí a gente vai fazer essa operação aqui, ó, muito cuidado. Por quê? Porque esse menos aqui, ele é do 13, ó. Então, porque se a gente fizer aqui, ó, e deixar esse sinal aqui de fora, o que vai acontecer? Nosso resultado vai ficar errado. Então, menos 13 com menos 2 vai dar menos 15. Então, menos 15 dividido por 3 é menos 5, ó. Nosso número decimal, né? Vamos falar assim, tá aqui. Em forma de fração, a gente pode escrever menos 5 sobre 1. Qualquer dúvida, vocês vão lá no fórum e me dão lá uma devolutiva para que a gente possa explicar novamente. O exercício 9, a letra B, nós temos n mais n menos 13/4. Então, a gente vai substituir. O nosso m é 13/3, o nosso n é negativo, né, que está mais n, então a gente vai colocar no parênteses, e o menos 13/4 que está aqui. Então, mais vezes menos, menos, está aqui. Olha, duas frações com o mesmo denominador. O que eu faço? Conservo o denominador e vou ficar lá. 13 menos 2, né? 11. Então, ficou 11/3 menos 13/4. Denominadores diferentes. O que eu vou fazer? Tirar o mínimo. O mínimo é 3 e 4 é 12. Ó, 3 vezes 4, 12.
E a gente vai fazer aquela continha, 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 11, 44. 12 dividido por 4, 3. 13 vezes 3, 39. Agora que os meus denominadores são iguais, a gente conserva esse denominador e vai fazer aqui a operação aqui, ó. 44 menos 39, 5. Aqui a nossa resposta em forma de fração. E dividindo 5 por 12, a gente vai ter aí 0,4166666, uma dízima periódica. Ok? Tudo bem? Qualquer dúvida já sabe, né? Vai lá no fórum. O nosso exercício 10, na página 27, está pedindo para a gente representar na forma fracionária mais simples. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai desconsiderar essa vírgula e a gente vai pegar os algarismos e vai escrever, né, ele sobre 10, sobre 100, sobre 1000, dependendo da quantidade de casas que ele tem após a vírgula. Como aqui tem 2 casas após a vírgula, vai ser sobre 100. Então, 0,05 é a mesma coisa que 5, 5 sobre 100. Mas ele pediu na forma fracionária mais simples, então a gente precisa simplificar. Dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo valor. No nosso caso, como o numerador termina em 5, é 5, e o denominador termina em 0, ambos são divisíveis por 5. Então, 5 por 5, 1, e 100 dividido por 5, 20. Ok? Agora, não tem mais como simplificar, o nosso resultado está na forma mais simples. Aqui nós temos 1,05, tá? Então, esse 1,05 a gente vai desconsiderar a vírgula, 105, 2 casas após a vírgula sobre 100. E, ó, termina em 5 e 0, ou seja, são divisíveis por 5. 105 dividido por 5, 21. 100 dividido por 5, 20. Ok? Menos 10,2. Ó, vamos considerar a vírgula. 102, né? Menos 102, tem uma casa após a vírgula, então sobre 10. Olha, aqui termina em 2, aqui termina em 0, algarismos pares, então é divisível por 2, tanto o numerador quanto o denominador, e aí a gente vai dividir, né? 102 dividido por 2 é 51, e 10 por 2 dá 5. A letra D, 0,33, que é a mesma coisa que 33, 2 casas após a vírgula, dividido por 100. Não tem como a gente simplificar, então ele já está na forma fracionária mais simples. 3,3, ó, 33, 33 sobre 10. Também não conseguimos simplificar. Menos 2,25, né? Então, a gente desconsidera a vírgula, ó, 225, sobre quem? 2 casas decimais, dividido por 100. O que acontece? Aqui termina em 5, aqui termina em 0. Então, ele é divisível por 5. Só que quando eu dividir a primeira vez por 5, eu vou perceber que vai dar para dividir de novo, tanto o numerador quanto o denominador. Como eles são divisíveis por 5 na primeira e na segunda vez, então, eles são divisíveis por 25, ou seja, 5 vezes 5. 225 dividido por 25 dá 9, e 100 dividido por 25 é igual a 4. Vamos lá? Então, nós temos aqui no exercício 11, tá? Para representar na forma decimal, olha, a soma aqui de 2 frações. Agora, a gente vai para o decimal. Antes, a gente estava pegando o decimal e transformando em fração. Agora, a gente vai fazer o contrário, ó. Denominadores iguais. Conservo e faço o quê? Soma os numeradores. 4 mais 8, 12. 12 por 5, 2,4. Dividir por 10, por 100, por 1000 é muito fácil. Ó, 2 zeros, 2 casas decimais. Aqui eu tenho 2 algarismos. Então, eu vou colocar um 0 antes do 5 e vou colocar a vírgula, porque aí vai ficar com as minhas 2 casas, ó, decimais. 2 dividido por 25, fazendo essa continha aí, ó, nós teremos o nosso resultado 0,08. 3 dividido por 125, a gente fazendo essa conta, vai dar aí, ó, 0,024.
Vamos lá. A letra E, nós temos aqui uma subtração de duas frações que não tem o mesmo denominador, então a gente vai tirar o mínimo, e o mínimo aqui vai ser o produto entre 5 vezes 16, dá 80. Então, a gente vai conservar aqui o 80 na primeira e na segunda fração. E vai fazer aquela continha, ó, 80 dividido por 16, 5. E vai multiplicar, divide aqui e depois multiplica com o valor lá em cima, ó. Aí, 80 dividido por 16, 5. 5 vezes 5, ó, tá aqui. 80 dividido por 5, 16. Aí, a gente pega e multiplica aqui em cima. 16 vezes 16. Então, 5 vezes 5, 25. E 16 vezes 16, 256. Como os denominadores são iguais, a gente conserva o denominador e faz aqui a subtração. 25 menos 256 vai dar menos 231. Fazendo essa divisão, nós temos aí menos 2,8875. Vamos lá. O exercício 27 está pedindo para a gente destacar as frações aí, ó, desse quadro que geram dízimas periódicas. Como que a gente pode fazer isso? Dividindo. Vou lá, pego o numerador e divido pelo denominador. Posso fazer isso. Só que eu também posso identificar, levando em consideração que uma fração, para que ela se torne uma dízima periódica, para ela gerar uma dízima, é necessário que no seu denominador tenha pelo menos um dos fatores seja diferente de 2 e de 5, ou seja, na hora que eu faço a decomposição em fatores primos, vai aparecer lá um número que é diferente de 2 e de 5. Vamos lá, por exemplo, se eu pegar o 40 e fazer ali a decomposição, eu vou ter apenas 2, né, e 5. Então, 2 vezes 2 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Se eu pegar o 30 aqui, ó, e fazer a decomposição dele, vai dar lá 2, 5 e 3, ou seja, 2, 5 e 3, ou seja, eu tenho um 3, tá? Que já tá me dando aí a ideia de que esse número vai se transformar em uma dízima periódica. 25, a 5 vezes 5, ó, só fator igual a 5. 13, o 13 é um número primo, ou seja, só existe esse fator, então não tem nenhum 2 nem um 5. Olha, aqui também eu tenho a ideia de um número que vai gerar uma dízima periódica. 8, né? 8 é 2 vezes 2 vezes 2, então aqui não só tem fator igual a 2. 6 sobre 30, olha, 30, né? A gente viu aqui, ó, a gente tem que tomar cuidado, porque aqui tem um 6, e ele diz que é uma fração irredutível. Então, primeiro eu preciso simplificar. Então, 6 e 30, dá para me dividir todos os dois por 6. 6 por 6, 1, e 30 dividido por 6, 5. Ou seja, aqui embaixo, na hora que eu faço essa simplificação, vai ficar só o 5. Então, eu já percebi que o único fator que tem lá é 5, então não vai gerar a dízima periódica. Olha, 11. Então, aqui, ó, é um fator diferente de 2 e de 5. 100 é a mesma coisa que 10 vezes 10. 10 é a mesma coisa que 2 vezes 5. Então, só tem fatores iguais a 2 e 5. O 1000 também. Só fatores iguais a 2 e 5. E aqui nós temos o 3, ó. Ou seja, um fator diferente de 2 e 5. E aí nós temos, né, fazendo essa análise, essas quatro frações aí que vão gerar dízimas periódicas. Vamos lá? Né? Então, se você pegar lá para dividir, o que vai acontecer? Ó, os resultados que nós vamos encontrar para cada uma dessas divisões, né? Que 1 sobre 30 vai gerar uma dízima periódica, como a gente já havia comentado, certo? Menos 5 sobre 13 também vai gerar uma dízima periódica, tá? Olha aqui, ó, ele está repetindo esses elementos, ó, 6 algarismos, ó, ele repete, aqui ele vem e repete de novo. Então, quem mais aqui, ó, fazendo a divisão, nós temos aí o 4 sobre 11, né, e o 1000 sobre 3. Então,
4 sobre 11, né, que a gente tinha falado anteriormente, e o 1000 dividido por 3, né? Nós colocamos aí 1 sobre 30, menos 5 sobre 13, 4 sobre 11 e 1000 dividido por 3, ok? Então, vamos lá. Na página 27, no exercício 13, nós temos uma expressão que eu acredito que deva ter dado ali, né? Um avanço aí do exercício 13 por 14, de uma forma meio que automática, porque vocês têm uma dificuldade muito grande de se deparar com esse tipo de expressão e resolvê-la tranquilamente. Então, o que nós vamos fazer aqui para poder resolver? Simples, uma coisa de cada vez, né? Como para a gente dividir dízimas periódicas, não é legal que a gente faça isso ele na forma de dízimo, é necessário que a gente faça isso em forma de fração. A gente vai escrever essas dízimas periódicas aí primeiro em forma de fração. Então, a gente vai usar qual procedimento? A gente vai nomear a dízimo, no caso 2,888, a gente vai chamar ela de x. Vai multiplicar essa equação aqui por 10, então vou multiplicar o x por 10, vai ficar 10x, tá? E vou multiplicar aqui o 2,888 por 10, a vírgula vai dar uma casa, vai ficar 28,888. E aí a gente vai subtrair essas duas equações. Eu vou pegar a maior menos a menor e vou fazer subtração. Olha o que vai acontecer com essa minha parte aqui, ó, infinita. Quando eu for subtraindo uma pela outra, ela vai desaparecer. E eu vou ter o quê? O 10x menos 1x e o 28 menos 2. Então, nós temos aí, né? 10 tira 1, 9x, 28 tira 2, 26. Quem está multiplicando passa dividindo, e aí nós achamos o valor da nossa primeira dízima periódica. No segundo caso, vamos fazer o mesmo processo, né? Para 1,6, vamos nomear, chamar ele de x, tá? Vamos multiplicar todo ele por 10 e vamos fazer a subtração, certo? Vamos subtrair isso aqui. Então, ó, mesma coisa, essa parte aqui infinita vai dar 0. A gente vai ter aqui, ó, 10x menos 1x e 16 menos 1. Vai resultar em 9x igual a 15. Quem está multiplicando passa dividindo. E aqui nós temos a nossa segunda dízima periódica, que nós vamos agora substituir lá na equação, tá? Então, no lugar lá do 2,8 e, né, da dízima periódica 2,888 e 1,666, a gente vai colocar elas em forma de fração. Além de fazer isso, a gente vai fazer aqui, ó, já vai organizar aqui. Como? Olha, aqui é 1, o denominador entre 1 e 2 é 2, e a gente vai fazer aquela continha, 2 dividido por 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 dividido por 2, 1, 1 vezes 1, 1. Aqui nós temos uma fração em número inteiro, vamos multiplicar, ó, menos 3 vezes 1, menos 3, 1 vezes 2, menos 2. Aqui está negativo, mas não está dando para ver, tá? E aí, como a gente tem aqui uma divisão entre duas frações, para a gente não se perder, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar a primeira, vai conservar ela e vai multiplicar, ó, multiplicar pelo inverso da segunda, ou seja, estava 15 sobre 9, vai ficar 9 sobre 15. Aqui, na nossa fração aqui em cima, o que a gente vai fazer? Conservou o denominador, que é 2, né? E a gente vai fazer o quê? 4 menos 1. Nessa multiplicação aqui, o que nós podemos fazer? Olha, nós podemos simplificar esse 9 com esse 9 aqui de cima, certo? 4 menos 1, 3 sobre 2, e aqui menos 3 sobre 2. O que vai acontecer? 26 vezes 1, 26. 1 vezes 15, 15. Menos... Quanto que dá? 3 meios dividido por menos 3 meios, ó. Em módulo eles são iguais, só que um positivo dividido por um negativo vai ficar negativo. 3 meios dividido por 3 meios, 1. E aí a gente vai fazer o quê?
transformar isso aqui em duas frações de mesmo denominador, ó, vai ser igual a 15. Essa fração aqui a gente já tem ela mesminha, ó, precisa mexer, deixa eu mexer só na outra, ó. 15 dividido por 1, 15, vezes menos 1, menos 15, tá aqui. Se eu dividir esse 15 pelo 15, volta a ser a mesma coisa anterior. Conservo o denominador, 26 tira 15, 11. Tá aqui a nossa expressão, e ele pediu na forma decimal, a gente vai dividir e vai chegar aí ao resultado 0,73333, que é uma dízima periódica, tá? Quem teve dificuldade aí, interessante você refazer esse exercício, tá? Prestando atenção aí nessas colocações e qualquer coisa lá no fórum para tirar as dúvidas. Exercício 14, ele está pedindo para a gente achar dois números racionais entre menos 15,15 quintos e menos 33 décimos. E a gente pode resolver essa questão de duas formas, usando frações com mesmos denominadores ou encontrando um número decimal que eles representam. Como que a gente vai fazer com o mesmo denominador? Primeiro, a gente vai conservar a fração que tem o maior denominador, no nosso caso é 10. E a gente vai encontrar para outra fração, uma fração equivalente com o denominador igual a 10. Ou seja, se eu multiplicar os 5 vezes 2, vai dar 10, e 15 vezes 2 vai dar 30. Então, menos 30 sobre 10. O que acontece? O menos 33 sobre 10, ele é menor que o menos 3 sobre 10. Tá? Olha, são números negativos. O que acontece? Como um é menor que o outro, significa que existem outros números escritos entre eles. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai mudar aqui, ó, só o numerador. Então, menos 33, menos 32, menos 31, menos 30. Então, o que acontece? Ó, esses dois números aqui, ó, era o que ele estava pedindo lá no exercício. Mas a gente pode, tá, buscar outros números. Então, para isso, a gente vai acrescentar mais um algarismo no numerador e no denominador. Tudo que eu fizer em cima tem que fazer embaixo, tá? Então, acrescentando aqui um zero no 33 sobre 10, um zero em cima e embaixo. Aqui no 30 sobre 10 também, tá? Então, nós temos, ó, 330. Menos 329, menos 328, menos 327, menos 326. Então, eu saí escrevendo aqui alguns números, né? E o que acontece? Nós temos que todos esses números, na hora que a gente for dividir, eles vão estar entre o menos 33 décimos e menos 5 quintos, né? Que é essa representação aqui dessa fração. Ok? Outra maneira é a gente trabalhar com o número decimal, tá? Menos 33 por 10 é menos 3,3 e menos 5, 15 dividido por 5 é menos 3. Como menos 3,3 é menor que menos 3, tem outros números escritos entre eles, ó. Então, aqui a gente achou dois números. Se eu quiser aumentar, a gente acrescenta mais um algarismo aí, tá? Então, 3,30, 3,29, 3,28, 3,27, 3,26. Então, são muitos os números que eu posso escrever aqui entre esses dois números racionais. Tudo bem? O nosso exercício 15 é para encontrar a fração geratriz de cada dízimo. E agora, a gente vai trabalhar com um macetezinho, né, em algumas dessas equações, bem fácil de se aprender, que é o seguinte. Vamos lá. Todas as vezes que a gente tem um único algarismo se repetindo, tá, após a vírgula, a gente vai pegar esse algarismo e vai colocar sobre 9. Então, 4 sobre 9. Ok? Se eu tiver dois algarismos se repetindo após a vírgula, tá? Todos eles após a vírgula, eu vou pegar esses meus dois algarismos, vou colocar no numerador sobre 99. Um algarismo sobre 9. Dois algarismos sobre 99. Aqui, ó, a gente
tem um 2 antes da nossa repetição. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses dois primeiros algarismos aqui, ó, o número que vem antes e a minha repetição, tá? Então, 27 menos o 2, que tá aqui. Como o 7, só o 7 se repete, lembra no item A? Uma repetição 9. Então, como é só um número que se repete, vai ficar sobre 9. Então, 27 menos 2, 25 sobre 9. Aqui, ó, nós temos 3 algarismos que se repetem. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse 1, juntamente com esses 3 algarismos que se repetem, tá? Vamos considerar a vírgula, 1715, menos o algarismo que está antes da vírgula, menos 1. Como nós temos 3 algarismos se repetindo, ele vai ficar sobre 999, ou seja, um 9 para cada algarismo que se repete. Então, 1715 menos 1, 1714 sobre 999. Ok? Vamos lá. No caso da letra E, a gente vai, né, dar uma incrementada aí na resolução. Porque, olha, a minha repetição ela tá lá na frente. Mesmo que eu venha aqui e pegue, ó, todos esses números, que eu posso fazer isso, né? Posso vir aqui, ó, e pegar todos eles, ainda vai ficar aqui essa parte, esses outros 2 aqui que não se repetem. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar a nossa dízima de x, tá? Vai multiplicar ela por um número para deslocar a vírgula antes do número que se repete. Então, a gente vai multiplicar isso aqui por 100, ó, porque para chegar lá são 2 casas. A gente multiplica por 100 para que a vírgula fique antes do algarismo que se repete. Então, 100 vezes x, né, de multiplicar tudo isso, vai ficar 112,333. Só que a gente precisa puxar, né, a gente precisa ter uma vírgula antes do algarismo que se repete e uma vírgula depois do primeiro algarismo que se repete. Então, a gente vai multiplicar, para a vírgula dar mais uma casa, a gente vai multiplicar aquele x lá em cima por 1000. Então, o que vai acontecer? Vai ficar 1000 vezes x, 1000x, e a minha vírgula vai andar 1, 2, 3 casas. Então, vai ficar 1123,333. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai subtrair essas duas últimas equações, tá? A gente vai subtrair aí a 1000x menos a 100x. Então, 1000 menos 100 vai dar quanto? 900, certo? E aqui, ó, toda essa parte que tá aqui, ó, que se repete lá no infinito, quando a gente for subtraindo um 3 pelo outro, 3 está exatamente embaixo dele, vai zerar. E a gente vai ter, ó, 3 menos 3, 0, 2 menos 2, 0, 1 menos 1, né? 0. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos ter ali, ó, tá? 1101, né? 900x, que é igual 1011, tá? E aí, a gente vai dividir aqui o 900 por 1011, né? Tá tendo aqui uma inconsistência aqui nesse exercício. Eu não sei se foi na hora de digitar. Foi na hora de digitar. Tá faltando aqui, ó. Aqui é 1, certo? E aqui é 2. Então, 3 menos 2, 1. 2 tira 1, 1. 1 tira 1, 0. E esse 1 aqui do 1000, ele desce. Agora tá ok. Então, 1011 dividido por 900. Fazendo aqui a simplificação, 900 dá para dividir por 3, então dá 300, e 1011 dividido por 3, 337. Desculpa aí, eu
deu uma vacilada ali na hora de digitar, mas espero que vocês entendam que aqui é 1, 1 e 2, tá bom? Agora vamos seguir os mesmos passos para as demais questões. Então, ó lá, 0,023, 23, 23. Então, a gente precisa trabalhar. Então, primeira vírgula tem que ficar, né, antes do algarismo que se repete. Então, como a gente tem que andar só com uma casa, vou multiplicar por 10, né, esse número x, e a minha vírgula vai ficar ali antes do 2. Como são dois algarismos que se repetem, eu vou precisar que essa vírgula ande mais duas casas. Só que eu não vou multiplicar aqui esse 10, eu vou multiplicar aqui, ó. Então, eu quero que ela ande 1, 2, 3. Então, eu vou multiplicar lá em cima por 1000. Então, vai ficar 1000 vezes esse valor aqui em cima, que eu chamei de x, tá? Que eu esqueci de colocar. Então, x vezes 1000, 1000, x. E a vírgula vai dar 1, 2, 3. Então, vai ficar 23,23, 23, 23. E o que que a gente vai fazer agora? A gente vai subtrair. Então, ó, esse 23, 23, 23, menos esse 23, 23, 23, vai zerar. 23 menos 0, 23. 1000 tira 10, 990. Então, 990x é igual a 23. Passando ali o 990 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, 23 dividido por 990, ok? A letra G, tá? Nós temos ali uma repetição do 03, 03, 03. Novamente, a gente vai chamar esse número de x. Vamos multiplicar por 100, tá? Por quê? Porque a minha vírgula já tá antes do zero, tá vendo? Que é o que se repete. Então, a gente precisa voltar lá para o último algarismo que se repete. Então, a vírgula precisa dar duas casas. Então, eu vou multiplicar por 100, ó. Então, a vírgula vai vir aqui para trás do 3. E aí, eu vou continuar com a mesma repetição depois da vírgula. E a gente vai subtrair. Então, 100x menos 103,030303. Então, 100 tira 1, 99. E aqui, ó, essa parte que fica se repetindo. 3 menos 3, 0. 0 menos 0, 0. 3 menos 3, 0. 0, 0. 0 menos 0, 0. Então, vai sumir essa parte que se repete. E eu tenho 103 menos 1, 102. O 99 está multiplicando, passa dividindo. Como tanto o 102 e o 99 dá para dividir por 3, a gente vai dividir. 102 por 3, 34. 99 dividido por 3, 33. A nossa letra H, se você prestar bastante atenção, ela é exatamente igual à letra G. Ele só colocou um 0 a mais depois ali do 3, mas é o mesmo número, a mesma repetição. Então, terá o mesmo resultado que a questão anterior. Tudo bem? Dúvidas? Acredito que possam aparecer. E aí, vocês vão lá no fórum para poder me dar um ok com relação a esse exercício. E o que que nós temos para hoje? Alguns exercícios de fixação, tá? Essas atividades, elas são optativas, ou seja, você tem a opção de fazer ou não a atividade. Eu só gostaria de lembrar que quanto mais exercício você fazer, melhor você vai fixar esse conteúdo, ok? E vamos continuar em frente, tá? Enfrentar essa situação aí que nós estamos passando. Eu espero realmente que vocês estejam aproveitando esses momentos, né? Não tem sido fácil para ninguém. Para mim, não tem sido fácil, tá? Preparando todos esses slides, digitando cada uma dessas questões, né? Resolvendo elas aqui no PowerPoint para depois gravar uma explicação para vocês. E, querendo ou não, tá aí utilizando a madrugada para poder gravar, né, esses vídeos. Amanheceu o dia, eu tô aqui ainda, né, ainda preciso fazer muita coisa. E espero que realmente vocês estejam aí fazendo a parte de vocês para que quando a gente volte, a gente não olhe para trás e
perceba que tudo isso que nós passamos foi em vão. Ok? Um beijo, bons estudos e vamos em frente. Até mais.